Segundo escreveu Mateus no capítulo 16, verso 13 até o verso 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso 28. Amém, querido? Se vão me ajudar a fazer essa leitura bíblica, acompanhando o data show na sua Bíblia. Eu vou ler o verso 13, Mateus capítulo 16, verso 13, do 13 até o verso 28. Eu vou ler o verso 13, irmãos, sucessivamente vão me acompanhando. Me achou? Diga amém. Amém. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, um João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, outro dos profetas. Disse-lhes ele: E vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, ele siga sem servir. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois quem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Ele dará contigo em algum lar dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que venha o Filho do Homem no seu reino. Amém. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma noite, ó Deus, que o Senhor Deus reservou para nós como tua igreja, como a noiva gloriosa, sem mácula, essa noiva que foi comprada por preço de sangue, adquirida na cruz do Calvário. E há uma seriedade implícita nessa palavra, nesta noite, com relação a esse povo que o Senhor adquiriu. Nós estamos aqui, ó Deus, na posição de discípulos do Senhor. Que a realidade da tua palavra, que ela é viva e que ela é eficaz, possa penetrar hoje no nosso coração, Pai. E que isso possa transformar a nossa vida, transformar a nossa mentalidade, transformar, Senhor Deus, a situação em que nossa vida se encontra, Pai. Ó Deus, não queremos viver na mesmice do teu evangelho, ó Senhor. Nós queremos experimentar, ó Senhor, a verdadeira essência do teu evangelho, ó Pai. Nós queremos, Senhor Deus, evidenciar o poder a qual a tua palavra diz que o Senhor nos deu, ó Senhor. Nós queremos, Senhor Deus,
Por isso, ó Deus, aplane nossos caminhos nesta noite. Fala conosco. Usa a tua palavra mais uma vez. Esse é o desejo do nosso coração. Amém e amém. Nem sente a igreja. Oh, glória a Jesus. Quero falar nesta noite de um coração de um discípulo. O que deve estar fundamentado no coração de um discípulo, não de seguidores, mas de discípulos. Jesus, ele andou pela terra quando ele veio a cumprir seu ministério, principalmente na terra de Jerusalém, da Judéia, Galiléia. Jesus, tudo que ele fez como homem, ele fez como ungido de Deus. Como ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar o Evangelho aos cativos, anunciar a salvação, anunciar aos pobres, curar os enfermos. Ele tem toda fazendo essa obra, mas ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ele recebeu a credencial do Espírito Santo para poder cumprir com uma obra. Que obra foi essa? Mostrar para o povo de Israel que ele era o Messias. Repita comigo nesta noite o que eu vou te dizer aqui. Repita comigo: Jesus veio mostrar que é o Messias. Então Jesus percorreu pregando a palavra, não só pregando, ensinando, mas curando, fazendo sinais e maravilha, aonde o povo, as multidões o seguia, para onde ele ia. E tudo isso para quê? Para mostrar que ele era o Messias. Os fariseus, o sinédrio, querido, era uma organização deixada por César como política, para que o povo tivesse uma religião. Então todo povo que alguém se levantasse no reino de Israel e dizia: ah, eu sou o Messias, ele investigava a vida daquele homem. Eles investigavam para saber, porque não foi só Jesus que veio proclamando o Messias, sendo o Messias. Gamaliel, em Atos dos Apóstolos, falou a respeito de muitos que vieram e falando: olha só, muitos vieram aí dizendo também que iam fazer a obra de Deus, que era Messias, mas a obra não prosperou. Então, se essa obra aí que Pedro e João vem pregando aí, se ela é de Deus, ela vai prosperar. Então não vão ser inimigos de Deus, mas se ela não prosperar, não vai ser de Deus. Então Jesus não era reconhecido porque fazia milagre, porque já existia outras pessoas que iam lá e tentavam fazer sinais e prodígios. Só que os fariseus iam lá e investigavam e mostravam os falsos messias. Então, por exemplo, se existia um mestre lá de seguidores, seguia. Por exemplo, o Bruno chegava falando: eu sou o Messias, sou o Cristo. A multidão seguia ele, ia lá no sinal e falava: vem cá, eu estou seguindo um camarada que está dizendo que é o Messias. Será que ele é mesmo? Pois vocês aí nessa cadeira aí, vocês têm como identificar, você tem aí a chave, você tem a palavra, nós não temos o conhecimento. Vocês têm o conhecimento de saber quem é o Messias. Então vamos ver, esses credenciais dele, o que ele faz? Ah, ele só prega. Não, o Messias ele vai vir curando. Ah, então ele não é Messias não. Só que Jesus ele veio não só pregando, ele veio fazendo sinais e maravilhas. No livro do Evangelho de João terminando o seu Evangelho, ele diz o seguinte: que se fosse colocar no livro todos os sinais e maravilhas miraculosos que Jesus fez, não existiria livro suficiente para caber de tamanha essência e obra a qual Jesus fez. Mas para quê? Para que eles crescem que ele era o quê? O ungido, o Cristo do Senhor. Veio para mostrar para aquele povo que ele era o Messias. Só que
que o Messias que eles estavam esperando nunca poderia dizer o que Jesus falou, que ele era Deus. Então isso não desceu na goela abaixo deles. Bem, curar tudo bem, a gente aceita a cura. Mesmo que você não sabe, não pode, mas a gente aceita a cura. Agora, dizer que esse camarada está dizendo que ele é o Cristo, Filho de Deus. Por isso que quando Jesus ele chega nesse episódio aqui, que ele vai para as fronteiras de Cesareia de Filipe, ele retira seus discípulos no meio da confusão, da multidão, e chama eles para um gabinete particular. Preste atenção que Deus sempre vai fazer isso comigo e com você. Vai chegar uma fase da nossa vida cristã, que ele vai chamar você num canto e vai te perguntar a mesma coisa que ele fez para Pedro e os outros discípulos. Ele fez o seguinte: e aí, o que estão dizendo aí o que eu sou? Olha o diagnóstico de como os povos falavam. Disseram uns é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outros profetas. Estou dizendo que eu sou só isso. Tem muita gente que vem para a igreja querendo só o profeta, querendo só o milagre, querendo só a bênção do pregador, querendo só a manifestação do Deus, porque naquela época não era diferente de hoje. Eles também seguiam a Jesus. E outra, Jesus falou para uns que vocês vêm atrás de mim apenas para comida. Eu acho isso o mais baixo escalão de para seguir Jesus, por comida. Porque lá na igreja vamos dar uma cesta básica, porque lá na igreja a gente vai ter uma obra social, a gente vai ter as coisas. Presta atenção, querido, Jesus não veio só para isso, não. Isso aí faz parte, faz parte, mas a essência do cristianismo é isso aqui. É o pilar. É o que te vai te sustentar a vida toda. Foi quando ele virou para o discípulo dele e perguntou: e vocês? Querido, a gente chegar no novo convertido, alguém que está na fora, quem é Jesus? Nas rodas dos ciclos de inteligência e faculdade. Não, Jesus foi um homem sábio, Jesus foi um homem que tinha conhecimento. Não, Jesus, para algumas, Jesus foi só um profeta. E assim por vai, algumas religiões entendem isso. Agora, e nós? Se eu te perguntar aqui, no dia que Deus te chamar no particular na sua casa, ou em qualquer lugar, e chegar assim: pastor Jorge, quem eu sou para ti? O que eu significo para você? Por que você vai à minha casa? Por que você canta louvores em meu nome? Por que você prega a minha palavra? Aí Pedro toma a palavra e diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo assim: não só os teus sinais me encantaram, eu não estou te seguindo apenas pelos teus sinais, mas eu estou te seguindo porque tu és Deus. Aleluia. Tu és Deus, tu és Senhor. Aí Jesus vai dizer: bem, e eu te digo que tu és Simão Bar João. Olha só que interessante. Pedro falou para Jesus: tu és filho de Deus. Aí Jesus falou também que tu és filho do Jonas. Olha só, tu és filho de Deus, ele diz assim: mas tu és filho de Jonas. Tu tens um pai terreno. O meu, eu sou Deus. Você é o homem. Você é fraco. Não foi a tua carne que te revelou isso. Não foi o teu pai da terra que te revelou isso. Não foi o homem, a humanidade, a tua criação de lei rabínica que te ensinou quem sou eu. Mas foi o meu pai que está no céu que te revelou. Querido, não é a palavra humana que revela Jesus aos homens. Não é a igreja que revela Deus aos homens, Jesus aos homens. Quem revela ao coração do homem quem é Cristo é o próprio Cristo, o Espírito de Cristo. Ele testifica no coração dos homens. Aleluia. Jesus falou
ninguém pode vir a mim se o Pai não fizer isso. Só que interessante, querido, tem muita gente que tem essa compreensão, eu acho bonito. Mas chega uma certa fase da nossa vida cristã. O Marconi me fez uma pergunta hoje, contando que eu tinha de cristão, eu tenho 11. Aí falou, você já está? São 11 anos, filho. Não é 11 anos assim, não. 1, 2. 1, 2. Aí 1 e 5. Tem gente que tem 30, 40, mas se você fizer uma história da vida, você vai ver que é 1 lá em cima, 1 e 10 embaixo. Aí vai 2, depois 10 para baixo. Não, querido, a escala com Deus é o seguinte: tu deu uma pisada aqui hoje assim, amanhã você tem que dar assim. Você deu essa hoje assim, amanhã também é assim. E não vai parar nunca. Aleluia. Da continuidade. Eu sei que nós temos fraqueza, eu sei que nós temos tantas coisas, e quem disse que isso é motivo para eu deixar de caminhar? Quem disse por causa disso a minha pisada é ser fraca? Quem disse que por causa disso eu devo desistir? Eu amém. Aí Pedro fala uma coisa tão bonita, né? Traz o Cristo depois ele vem. Jesus disse para Pedro, sobre essa revelação, Pedro, de quem sou, de quem eu sou, o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. É sobre esse princípio de quem eu sou, de que eu sou Deus. Eu não sou apenas um profeta, Pedro. Eu não sou apenas um Elias. Eu não sou apenas alguém que faz milagre. Eu não sou apenas aquele que está aí para te servir alguma coisa, não, Pedro. Eu estou aí para ser o seu Deus. E eu vou te dar a chave do reino. Você imagina, presta atenção, alguém que nunca estudou e recebeu um diploma, uma autoridade, presta atenção, por exemplo, alguém chega aqui e fazer assim, toma aí uma credencial de advogado. Você é uma autoridade, Bruno. Aí Bruno fala, pô, mas eu nunca sonhei que eu poderia ser um advogado. Jesus fala para você, eu vou te dar uma autoridade rabínica. Tudo que ligar na terra será ligado na terra. E tudo que ligar na terra será desligado na terra. Também no céu também é a mesma coisa. Isso é uma linguagem rabínica. Só o rabino tinha poder de ligar e de desligar. Tanto é que Jesus fala para os mestres da lei o seguinte: olha, você não deixa ninguém entrar porque você tem a chave, você tem o conhecimento. Você não entra e não deixa ninguém entrar, você fecha a porta. E vocês têm a chave do conhecimento. Aí Jesus falou: olha, eu tenho a chave do conhecimento, eu estou te dando essa autoridade. Quem é? Que autoridade? Essa revelação que eu te dei de quem eu sou vai ser a chave que eu vou te dar para você abrir e você fechar, de você ligar nos corações das pessoas, de abrir, mas também cuidado, que você também pode fechar. Olha aí, cuidado que a tua vida também, além de abrir a porta do reino, ela também pode fechar a porta do reino para as pessoas. E não deu outra. Jesus está vendo? Não deu outra. Aí Pedro vai e abraça Jesus quando ele falou. Ele nunca tinha falado abertamente que ia para a cruz, que teria que morrer em Jerusalém, padecer. Quando Jesus fala isso, Pedro vai lá e agarra Jesus. Não, Deus tem misericórdia de ti. Ele já estava fechando o caminho para Jesus. Deus tinha dado autoridade a ele para abrir e para ver. Que chave que ele usou? Para ver? Para fechar a igreja, vamos participar, por favor. Para ver? Quando ele pede Jesus de ir para Jerusalém, ele tinha a chave para liberar. Falou: não, Jesus, já me deu a chave para liberar, vai. Ele não me abraçou, não. Jesus disse para Pedro, mas ele não fala com Pedro. Olha só que coisa interessante. É como se eu virasse para o pastor Jorge, mas não falasse para ele. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Porque você não compreende. Essa palavra compreender no original tem o sentido de você não puxa,
Você não tem interesse. Não é do teu agrado as coisas do reino de Deus. Você é um adversário ao reino de Deus. Você não tem interesse de se mover da obra de Deus. Você não tem interesse de cumprir a obra de Deus, porque você só pensa nas coisas dos homens. Aleluia. Você, sua mentalidade, só tem interesse nas coisas dos homens. O que é que os homens buscam? Dinheiro, fama, riqueza, querem andar em evidência. Os homens querem ter sua necessidade suprida. Os homens querem Jesus para aparecer. Os homens querem Jesus para subir de vida, porque não deu certo no mundo. E agora, sabendo que Jesus dá dinheiro, eles vão para trás sem Jesus. Enquanto eles estão fazendo isso, eles estão fechando o reino de Deus para as outras pessoas. Quantos pastores desse jeito? Quantos cantores estão desse jeito? Quantas pessoas fazendo a obra de Deus, que Deus deu autoridade para abrir o reino, estão fechando o reino para as outras pessoas? Eu tenho irmãs, eu conto isso aqui, que por causa de uma pregadeira que colocou no cabelo, o pastor fechou o reino para elas. Quantas pessoas hoje no mundo, eu passo por em Niterói, ele está tocando um violão lá. Daniel, não sei se lembra dele. Ela não tocava guitarra, a gente ficava na cruz de criança, ele ficava olhando para aquele rapaz, ele está com mais idade, ele tocava a guitarra, que era um bênção, um conjunto, mistério de louvor, aquela coisa toda. Hoje está lá em Niterói, tocando um violão meio desafinado, fumando cigarro lá, com a vida dele acabada. O que aconteceu? A gente não sabe. Que Ele não permita que nada e nem ninguém feche o reino de Deus na sua vida. Por isso que Ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória a Deus. Porque você tem a chave. Querido, você tem sua intimidade com Deus. Você não precisa de ninguém para levar você à presença de Deus. Você não precisa ter uma motivação, dar glória a Deus. Oh, irmão, vamos fazer isso. Não, se isso não vem de um coração discipulado, irmão, não funciona. Se isso não vem de um coração, nada disso funciona. Você pode compreender? Aí Jesus teve que dar um sermão para eles, dizendo o seguinte: então Jesus disse ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Virou para o discípulo: olha, o ego de vocês estão impedindo de vocês me seguir. Porque vocês estão cogitando só com as escolhas de vocês, só com as suas vontades, só o que vocês pensam que tem valor. Querido, Jesus, quando Ele fala isso, Ele está dizendo o seguinte: não é, a gente presta atenção, a minha ideia aqui é irrelevante no reino de Deus, a minha força aqui é irrelevante para o reino de Deus, aquilo que eu penso de vida, disso e aquilo, é irrelevante, porque toda vez que eu projeto alguma coisa, parece que Deus vai lá e quebra. Quantas coisas você projetou na tua vida que você gostaria que estivesse desse jeito, não dá. Que você planejou, que você pensou, que você disse: não vai ser assim esse ano, vai dar certo aqui, não deu. Deus foi lá e quebrou e falou: não vai ser do jeito que você quer, o teu ego está mais alto, tem que ser a minha vontade, tem que ser o que eu quero. Por que Ele é desse jeito? Porque Ele é Deus, só Deus é soberano, só Deus pode falar dessa maneira, só Deus pode exigir isso. Oh, glória! Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem com a recompensa da sua alma? Sabe o que é ganhar o mundo inteiro? É conquistar tudo que você quer na vida.
você ser bem sucedido no bom emprego, você ter uma família abençoada, você tem isso, você, gente, presta atenção, tem muita gente por aí que não é crente, você olha para a vida dele e fala, mas cara não é crente não, o cara é puxado de família, é 10, o cara trabalha, o cara não pega, o cara não sim, o cara é um gentleman, e você olha assim, o que adianta conquistar tudo? O que adianta mostrar uma vida exemplar para as pessoas? O que adianta tudo isso se eu não tiver um bem maior que é meu coração não entregue aí? O que adianta a igreja correr atrás de muita coisa e perder a sua vida no final? Sabe por que Jesus convidou os seus discípulos? Negue-se a si mesmo, tome a tua missão e segue comigo. Para onde, filho? Para a cruz. Para morrer. Para morrer. Sabe qual é a maior vitória do cristão? É sobre a morte. É sobre a morte. Essa é a maior vitória. É o fechamento. Lembra de Pedro? Lembra? Jesus, quando vai para a cruz, ele não segue Jesus até a cruz, ele não segue. O único que vai até a cruz e fica lá aos pés da cruz é João, porque todos abandonam ele, todos deixam ele sozinho, ninguém foi até a cruz, todos fugiram. Aí Jesus aparece para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Amo o Senhor. Vou perguntar de novo: Pedro, tu me ama? Amo o Senhor. Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo? Quando ele, tu sabe, o ego dele foi abaixo. Ele falou assim: olha, Senhor, eu pensei que ia ser de um jeito, eu pensei que ia para a cruz, eu não estava entendendo nada, eu não conhecia a tua vontade, eu andei contigo a vida esses 3 anos aí, eu não tinha compreendido nada, eu confessei o teu nome, mas eu ainda não estou entendendo nada, mas agora, Senhor, eu sei que tu sabes de todas as coisas. Porque só quem pode saber todas as coisas é Deus. Aí ele vira para Pedro: Pedro, vou chegar, vou te amar, vou te vestir de um jeito que você não quer, vou te amarrar, vou te levar para um lugar que você não quer, e lá eu vou te ensinar a como padecer, a morrer pelo meu nome. Agora vem e me segue. Agora vem e me segue, porque o que te espera é morte, mas eu venci a morte. Oh, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E naquela hora Pedro compreende: tu me ama? A gente pode dizer assim: Senhor, eu te amo, tá lindo. Aí ele diz assim: me ama mesmo, tem certeza que me ama? Faça a minha vontade. Faça a minha vontade. Abra o reino de Deus para as pessoas. Eu te dei toda a autoridade. Eu te dei autoridade para fechar e para abrir. Agora você escolhe, porque eu te dei autoridade. Então use a autoridade que eu te dei para abrir o reino. Aí Pedro, quando prega, abre o reino de Deus com mais de 3.000 almas. Ele preferiu o que? Abrir, porque ele tinha fechado. Lembra da pregação? Tu estava andando com ele, tu se parece, tu fala igualzinho a ele. Eu não. Fechou o reino. Estava fechando o reino para as pessoas. Mas quando ele declarou a boca, ele entende como é amar. Amar é se envolver com a obra, amar é se envolver com o negócio do Pai, amar é descobrir que tem uma vocação divina. Querido, nós devemos andar como digno da nossa vocação. Se Deus te chamou para pregar, dedique-se à leitura, estuda a palavra. Deus te chamou para louvar, se dedique e sai, busque no Espírito Santo direção. Deus te chamou para estar aqui ajudando, para socorrer a igreja. Dedique-se
Porque no final, Deus vai exaltar. Aí ele diz para aquele discípulo assim: vem cá, vou te dar uma água. Algo prévio, só vou dar só uma palhinha do que vocês vão ver no meu reino. Ele diz assim: olha, tem muitos que estão aqui, não vão morrer. Quer dizer, cara, chefe, morou, tem muitos aqui, vocês não vão morrer enquanto vocês não ver a minha glória. Você não vai morrer, você não vai partir enquanto você não ver a glória de Deus. No capítulo 17, o assunto termina e Jesus se transfigura para Pedro, Tiago e João no monte, e Jesus está lá no corpo glorioso. O discípulo não reconhece Jesus, pensa que é um fantasma, ele não compreende, não entende o que é aquilo ali. Aí depois ele entende. Elias, os profetas, e vê Moisés a lei, e ouve Jesus no centro, a voz do céu dizendo: está este é meu filho amado, a quem me comprazo. Agora ouvi ele, ouvi ele. Quando eles chegaram a ver aquilo ali, meu Deus, esse é o Messias que está esperando. Que ele disse no monte de povo: por que o discípulo de Jesus conseguiu fazer a obra de Deus sem titubear? Enfrentou muitas situações por causa disso tudo. Eles viram que a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus se manifestar na tua vida? Sabe o que é glória de Deus? A doxologia. Quando a gente fala em doxologia, esse momento que a gente vai fazer depois da pregação, nós vamos fazer um momento de doxologia. É um momento de glorificar o Senhor. Sabe o que é isso? É de reconhecer a fama dele. A fama dele. Quando você entrar alguém famoso aqui, você vai entrar em histeria. Quando entra um astro no palco, os caras, a multidão fica. Se eu te falar, querido, Jesus, ele está aqui. Aleluia. Isso não mexe muito com a gente, não. Mas antigamente mexia, tá, pastor? Antigamente se falava na igreja: Deus está aqui. Irmão, a igreja pegava fogo. Hoje, Deus está aqui. Preciso de algo mais para mexer com o coração da minha mente, porque a mente não consegue. Abre o coração, filho. Deus está aqui. Nós vamos fazer um momento aqui de doxologia, de glorificação a Deus. Vamos fazer um momento aqui de adoração a Deus. Vamos ficar de pé, querido. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque nós somos discípulos dele. Aleluia. Não somos apenas seguidores. Deixa eu te falar. As portas do inferno não prevaleceram na tua vida. Antigamente, as questões legais eram discutidas nas portas da cidade. E ali está dizendo o seguinte: que toda lei forjada, manipulada por Satanás, pelo inferno, vai prevalecer contra a sua vida. Por que não vai prevalecer? Qual é a maior lei que todos nós vai acontecer na nossa vida? Sabe que lei é essa? Você é um ser humano, você nasce, vive e morre. Não é assim? Você nasce, vive e morre. Sabe o que o inimigo veio fazer? Matar, roubar e diz? Jesus veio para dar vida e abundância. Porque ela é abundante. Ela não fica só garantida aqui. Ela vai para a eternidade. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou a desgraça, vai superabundar a graça de Deus, o favor de Deus na sua vida. Mas isso, querido, isso aqui é a raiz de todo princípio cristão. É de um reconhecimento. Quem é Jesus para mim e para você?
Jesus é Deus. Jesus está em todo lugar. Jesus te vê você na tua casa. Estou falando aqui. Boca do céu. Jesus te vê o que você faz dentro do teu quarto, na tua casa. Deus escuta o pensamento dos irmãos, todos aqui. Graças a Deus que Ele não expõe nossos pensamentos aqui no jornal. Graças a Deus por isso. Querido, eu quero convidar você aqui na frente. Deus tocar no teu coração bem. Eu não costumo fazer isso aqui, mas eu quero te convidar aqui na frente, para você ter um novo recomeço com Deus. Vem aqui na frente. Você quer dizer para Deus, Deus, eu quero dar um novo, eu quero viver algo novo na minha vida. Eu vou chamar ele. Vem aqui. Eu estou chamando essas pessoas porque ele está com conversa, a gente sabe que ele está no coração dele. Mas outras pessoas eu não sei. Se você sentir de vir aqui, você vem. Não apoia, né, mano? Estava pensando que ele quer. Isso vai acontecer para a glória de Deus. Você fica em oração aqui nesta hora. Glória, eu não sei quanto tempo de cristão você tem. Glória a Deus. Eu não sei qual é a sua experiência com Deus. Se você segue Jesus com simpatia, porque Ele transformou a tua vida bem, quando não transformou. Se você precisa ser transformado, você vem aqui na frente. Se você quer transformação na tua vida, venha. Porque tem muita gente que se engana. Que está se enganando. Que acha que não, mas não está. Se você quer ser um discípulo dele, o ego fica de lado, a sua vontade fica de lado, até de Deus, não fica assim. Nós vamos adorar o Senhor, Deus. Glória a Deus. Vamos adorar, Senhor. Vamos adorar o seu nome agora. Ao início de tudo, enganei contigo, Senhor. Isso, adora o Senhor. Vamos adorar o Senhor poderoso.
Glória a Deus, Deus está sendo entronizado neste lugar. Aleluia. Quero fazer um convite ao jovem Gabriel. Amém, Gabriel? Gabriel, quero te fazer um convite. Sei que você é muito novo, mas Deus tem uma obra na sua vida. Você quer ser um discípulo de Jesus? Não? Você quer assinar? Você não quer mais seguir esse convite? Sabe por que você está vindo aqui? Por causa da sua parenta? Deus está aqui. Você quer seguir a Jesus? Quer entregar a tua vida por completo? Você quer fazer essa confissão aqui como Pedro fez? Quer negar tudo aí fora? Falando, não, eu sou um jovem, mas eu quero ser um jovem de Jesus. Você quer? A igreja pode aplaudir o nome do Senhor? Agora é a hora de me entronizar no nome de Deus. Isso é avivamento, querido. Isso aqui é avivamento, querido. Menina bacana. Vem cá, meu marido. Vem cá, meu marido. Vem cá você mesmo. Rapaz, que obra linda Deus está fazendo aqui neste lugar. Como Deus tem quebrado o teu coração. Como você tem percebido Deus e a presença dele na tua vida como você nunca experimentou na sua vida. É verdade? Nasce um filho de Deus aqui neste lugar. Mas o que seria por vista, mas aquele que seria na multidão, mas hoje na Bacalachai nasce um filho de Deus. Pode chorar, irmão. Faz tempo que tu não faz isso. Faz tempo que tu sente falta de um ombro para tu chorar. Deve andou e andou séria. Mas quem te consola é o Todo-Poderoso. E você está sentindo aí a presença do Todo-Poderoso. Tu não está sozinho na vida. Antes de ser ainda vai caminhar. Os teus olhos verão a glória do Senhor na tua família. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
glorificar o nome do Senhor. Como que a palavra renova é conhecia hoje também? Como que precisava desse renovo, irmão? Tanta luta que a gente não quer. De dedicação. Isso é uma resposta que tu tem pedido a Deus. Eis aí a resposta no teu coração. Se alegre no Senhor. Deus passar por mim na igreja. Meu irmão, deixe que Deus acude. Pai, obrigado. Pai, nós vamos sair daqui com essa língua.